Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma live. Hoje o assunto será um pouco dolorido, né? Nós vamos falar sobre separação, sobre divórcio, sobre rompimento de relações amorosas e como o sistema imunológico responde a isso. Então vamos compartilhar. Temos aí 5 minutinhos para compartilhar. Estava com saudade de fazer a live aqui pelo Instituto Fosfetanolamina e Tratamentos Complementares. Então, hoje é um dia de comemoração. Vou até tomar um golinho aqui da minha água para comemorar enquanto a gente compartilha. Compartilhar no Facebook. Hoje eu tive um paciente novo aqui no consultório e eu quero passar para ele essa live. Porque eu falei com ele, com a esposa dele, sobre o timo. E eu vou falar sobre o timo. Então eu quero que eles vejam para eu explicar bem certinho o que é o timo para eles. Quem for chegando, por favor, vá compartilhando para nós. Eu não gosto de montar um grupo, sabe, de visualização. Eu acho ruim, assim. Eu gosto de compartilhar na minha página primeiro e depois compartilhar fora. Oi, Edson Lucas. Boa noite, amigo. Compartilha aí para nós. Rosana dos Santos. Quanto tempo, Rô? Eliene. Compartilha aí para nós. Compartilhar agora, público. Isso que eu quero. Agora deu. Agora eu consigo compartilhar nos meus grupos. Quero colocar no grupo de psicossomática também, que eu acho que vai ser bem interessante.
Tem 12 pessoas já. Vamos lá, gente. Eu vou colocar também ali no grupo das mãezinhas, no colo vazio. Não que tenha muito a ver com isso, mas eu acredito que pode ajudar alguém. Isso. Vamos lá, eu vou começar. Aqui. Então, primeiro eu vou falar um oizinho. Já falei oi para Rosana, para Mônica. Oi, Mônica. Para Rita, Helene, eu já falei oi. Deise, Cristina, Angelita, Paula, Márcio Cardoso. Gente, vamos lá, vamos compartilhar, que eu acho que esse assunto vai ser bem interessante a gente conversar. Hoje vai ser uma live aqui no consultório, né? Eu me atrasei, não deu para ir em casa, arrumar a iluminação, tudo, então vai ser por aqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Quando o relacionamento chega no final, ele pode ser de duas formas. Uma que pode ser que veio ruindo aos poucos, os sentimentos veio perdendo a força, e então, quando acontece o rompimento, o sentimento de perda e de vazio são menores, tá? É como se fosse assim, uma dor suavizada, né? Pelo alívio das angústias do final. Por exemplo, para vocês entenderem, quando uma pessoa está muito doente, já é uma pessoa bem idosa, está bem doente, sofrendo há muitos anos, quando essa pessoa parte, quando essa pessoa falece, a família sofre, a família tem esse sentimento de perda, de vazio, mas existe um certo alívio junto com esse luto. Quando o relacionamento já vem se desgastando, ruindo, ao longo dos anos, essa perda é mais ou menos assim, tá? A psicanálise, ela coloca, ela simila, né? É como se fosse similar a um luto à separação. Tá? O rompimento de relações amorosas fortes, para a psicanálise, é considerado um luto. E todo luto tem fases. Né? Então, quando a relação já vem se desgastando, algumas dessas fases já passou. Então, a pessoa já viveu já a revolta, a negação. E quando acontece o rompimento propriamente dito, a pessoa já está mais tranquila com esse acontecimento que ela já estava esperando. Mas quando o rompimento vem sem aviso prévio, esse sentimento de perda, de surpresa, é muito maior. E as consequências disso é muito pior. Então, quando a gente fala, eu prefiro um balde de água na cabeça do que uma gotinha todo dia, tem dois significados, né, gente? Porque se a relação vem se desgastando aos poucos, é como se fosse a gotinha de água na cabeça, torturando, até que chega o dia que acaba aquilo. Mas se de repente vem um balde de água, né, gelada na tua cabeça, você não estava esperando, descobre uma traição, ou, né, o amor acabou só de um lado, o outro lado não percebeu, e esse rompimento vem muito de repente. Então, esse trauma, esse impacto, ele é muito mais traumatizante e ele reflete muito mais no corpo do que o rompimento daquela relação que foi se desgastando. Tá? Então, nós vamos falar dessas duas formas e como cada uma dessas formas vai afetar o emocional, vai interferir no funcionamento do sistema imunológico. Tá? Então, aquele relacionamento que parece aquele vovozinho que agoniza há anos em uma cama, sobrevivendo por aparelhos, e um dia, de repente, o coração deixa de bater, é um tipo de trauma, né? Essa relação que tem como se fosse esse tipo de morte, né? De partida. E a outra que é como se fosse um adolescente que estivesse atravessando a rua e de repente fosse atropelado, né? Então, o tipo de morte do relacionamento é diferente, o sentimento é diferente e o que causa na pessoa também é diferente, entendeu? Então, quando um relacionamento que agonizou há muito tempo se desfaz, tem sempre muita coisa em comum que precisa ser adaptada,
Então, precisa separar sentimentos, precisa ver como que vai ser com os parentes, né? Às vezes termina a relação, mas o relacionamento com a sogra, com o sogro, com os cunhados é muito forte. Então, isso fica em pendência também de ser resolvido. Quando tem filhos, que os filhos têm que se adaptar também, tem todo esse sistema que o sistema imunológico também vai precisar participar. Vai doer muito ou pouco, dependendo de quanto esse casal está emaranhado na vida, né? Quanto que eles estão casados realmente, entenderam? Então, quem já viveu um luto sabe quanto isso é doloroso. E sabe também que tem fases, o luto tem fases. Então, a gente costuma perceber melhor algumas fases que são mais latentes, que é a negação, a revolta, a ira, a barganha e a depressão. Então, o luto com essas 5 fases não é somente na parte de perda da pessoa quando ela morre, mas também numa separação, tá? Se vive essas fases do luto também num divórcio, num rompimento de relação amorosa. E tudo isso tem consequências bem graves para a nossa saúde, tá? Mas eu quero que vocês entendam por que esse perda do ser amado, quando se tira o chão do relacionamento, o susto, o vazio, a decepção, a angústia, por que ela se assemelha a um luto e por que a razão fica confusa? Então, pensa bem, ninguém morreu, foi uma separação. Mas terá a distância, o ser amado, ele vai estar bem, ou não, né? Mas é como se aquela pessoa não existisse mais, como se tivesse vindo um monstro e tivesse devorado a pessoa amada. E ali na tua frente, de malas prontas, né? Não fosse mais aquele ser que tanto te amou, que você se amou. Seu amado sumiu, morreu. Deu lugar a alguém que você nem conhece. Você não está a par da vida daquela nova pessoa que surge ali. Entendeu? Então, por isso vocês já notaram assim, o casal se deu bem a vida inteira, se amava, tudo certinho. E, de repente, nos tribunais tem aquela disputa que ficam brigando por causa de uma cadeira velha, como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? Tem casais que brigam, brigas colossais por causa de besteira. Por quê? Porque eles já não são mais a mesma pessoa da qual o cônjuge conhecia, amava, confiava, é outra pessoa, entendeu? Então muda completamente quando há o rompimento. E o relacionamento depois com essa pessoa nova vai depender de muita coisa, né? Por isso que tem casais que se separam e continuam amigos, e tem casais que se separam e viram verdadeiros inimigos, né? Parece que estão em guerra, tá? Mas como que é esse sentimento de luto, né? Para quem já viveu isso sabe. O sentimento é como se fosse o coração partido, né? Romântico, não é? Eu estou com o coração partido. Mas eu quero falar para vocês que o coração partido realmente existe, só que não é o coração, é o timo. Então a gente tem uma glândula aqui, né, entre os 2 pulmões, que ela se chama timo e ela tem um papel muito importante no sistema imunológico, que é o amadurecimento dos linfócitos. Lembra os linfócitos que aparecem lá no teu exame, na série branca do teu hemograma? E eles são responsáveis por proteger o organismo. E os linfócitos T são os soldadinhos especializados, aqueles que têm mais poder para combater grandes problemas. Então, é como se fosse o BOP, entendeu? O timo é a academia de polícia do BOP. E os linfócitos T, eles saem de lá especializados. Então, eles nascem na medula óssea, né? Principalmente dos ossos largos, bacia, fêmur, e eles vão passando por transformação de amadurecimento. E lá no timo é onde eles ficam mais especializados, onde eles ficam fortões para combater os problemas mais graves. Acontece que o timo, ele é muito suscetível às emoções.
E quando a pessoa fica muito triste, é como se houvesse um machucado. Então, você machucou o meu coração. Não. Você machucou o meu timo. E como essa academia está rompida, pegou fogo, ruiu, os linfócitos T não têm mais aonde ficarem especializados. E o que acontece? O sistema imunológico cai. O sistema imunológico caindo, você fica suscetível a infecções, a diabetes, ao câncer, a artroses, fibromialgia, enfim, uma infinidade de doenças que o teu sistema imunológico não vai conseguir segurar a onda, entendeu? Então, por exemplo, quando nós falamos de metafísica da saúde, nós colocamos o órgão adoecido de acordo com o fato que a pessoa está vivendo. Eu costumo falar assim, toda doença nasce na mente, passa para a sua alma e impregna o teu corpo. Então, não existe uma doença sem uma predisposição. Então, por exemplo, quem desenvolve diabetes é porque perdeu a doçura da vida. Então, o organismo pensa assim, você está amarga, você não consegue mais ver a alegria de viver, então eu vou reter o açúcar, eu vou reter a glicose para que você fique mais docinha. E, quando ele faz isso, o que ele faz? Causa diabetes. Entenderam? Então, a pessoa se sente sem poder fazer nada. Ela se vê numa situação em que ela perde o controle, por exemplo, ela gostaria de fazer alguma coisa para reconquistar a esposa, para reconquistar o marido, mas ela não consegue fazer nada. Então ela se sente presa, e esse sentir-se presa, o organismo dela fala assim, então você está se sentindo presa, então eu vou colar os ossos. Então eu vou fazer uma artrose, uma artrite reumatoide, alguma coisa dessa espécie, para que ela expresse o que ela está sentindo, que é aquela impossibilidade de agir, de fazer alguma coisa. Estão entendendo? Então, se tiver alguma pergunta aí, você grita aí, que eu não sei bem como é que está aqui a situação. Deixa eu baixar aqui. Tem a Elizabeth, o André Luiz, Catiane, a Érica, a Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia. A Joana Dark, o Paulo, José Valdir, Águida, Marilise, Luciana, Ana Rita, Anne, Suelen. Nossa, quanta gente, que bênção. Glaucia, Débora, Vera Lúcia, a Ana, eu vou falar a Ana da farmácia. Oi, Ana, que bom te ver aqui. A Vani Rocha, a Ribeiro Moreiro, o Ribeiro, né? A Maide, Su Fabiano. Oi, Su, quanto tempo, filha? A Helena, o Silvano Prato e a Kátia Gossa, tá? Então, gente, todo esse povo aí vai compartilhando, tá bom? Então, gente, como eu estava falando, a síndrome do coração partido, né, a tristeza que dói o peito, vai fazer com que o teu sistema imunológico responda de uma forma negativa, tá? Eu quero falar para você mais especificamente sobre a metafísica da saúde, né? Como eu disse, as doenças sempre nascem na nossa mente. Sempre, Jô. Sim, sempre. Veja bem, pessoas no mesmo ambiente, em contato com o mesmo vírus, pessoas saudáveis. Por que uma constrói a virose e outra não? Por quê? Porque uma está emocionalmente predisposta e outra não. Tá? Então, o sistema imune, ele age de uma forma muito peculiar. Tá? Ele tem memória, ele tem a parte da nutrição, ele tem um monte de características que fazem ele mais forte ou não. Mas o emocional, gente, é inegável. Não existe doença sem uma predisposição emocional, tá? Por quê? Porque a parte de energia vital vai conseguir responder ou não de acordo com o sistema imunológico. Mais propriamente dito, o timo. Tá? O que é timo? Timo, para vocês terem uma noção, significa energia vital. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Se o timo é energia vital e ele que faz o sistema imunológico ficar mais aprimorado, mais amadurecido, então acho que não precisava nem falar muita coisa, era só eu ir embora agora, que já ia ficar um questionamento para vocês muito forte, para vocês pensarem nas emoções.
Porque se nós somos invadidos por micróbios, toxinas, e reagimos com as nossas células de defesa na mesma hora, por que nós ficamos doentes? Tem uma perguntinha que eu faço sempre para os meus pacientes, inclusive aprendi isso num vídeo do Lair Ribeiro, que é o seguinte: o que aconteceu com você 2 anos antes de ter um diagnóstico de câncer? 2 ou 3 anos. Eu sempre pergunto isso. Por quê? Porque aquele trauma, aquele susto, aquela decepção que a pessoa teve, ela atingiu o timo. E o sistema imunológico caiu. Caindo o sistema imunológico, gente, ficou suscetível à multiplicação celular desregrada, desorganizada, que causa o câncer. Entenderam? Então, por isso que isso não é evidência. Quando perguntam o que aconteceu há 2, 3 anos atrás, é batata, gente. O paciente vai lembrar de algum trauma que ele teve. Pode até demorar para lembrar, mas às vezes ele chega em casa e me passa uma mensagem falando que lembrou. Então, é uma coisa assim, é lei. Você pode não acreditar na lei da gravidade, mas se você pular do 5º andar de um prédio, você vai se arrebentar lá embaixo. Então, a metafísica, ela é lei. É inegável. Não tem, até hoje, eu não achei um furo nela. Tá? O timo, voltando lá no timo, ele é muito sensível, não somente às emoções, mas às imagens, às cores, às luzes, os cheiros, os sabores, os gestos, toques, som, palavras, tudo que acontece ao teu redor, tudo que acontece no teu sistema, tudo que acontece no teu campo etérico, tudo que acontece no teu ambiente de convivência, o timo capta. Entendeu? O amor e o ódio, então, Jesus. Então, quando você se separa, quando você perde o cônjuge, o que acontece? Você sente uma mistura muito grande de amor e ódio. E isso vai afetar muito o timo, porque ele vai ter uma confusão, né? Uma hora você ama e você fica lembrando daqueles momentos bons que você passou com o ser amado, e daqui a pouco você está morrendo de ódio, queria mais que ele morresse. Então, essas ideias negativas e positivas, positivas e negativas, têm mais poder sobre o sistema imunológico do que qualquer vírus, qualquer bactéria, gente. Tá? Então, como o timo não vê uma forma concreta de entender o que você está sentindo, esse luto, essa dor, essa raiva, esse amor, ele fica tentando reagir e ele acaba enfraquecendo. Tá? Então, aí o que acontece? Vem herpes, virose, diabetes, câncer, e assim vai, né? Na anatomia humana, gente, o timo, ele é um órgão linfático, que está localizado na cavidade torácica, tá? Mas ele é todo divididinho, ele é como se fosse um monte de bexiguinha. Eu ia até fazer isso, eu ia comprar aquelas bexiguinhas de piscina, e ia encher e fazer para vocês verem. Entender, né, que tem a zona cortical, né, que é mais periférica, ou seja, mais por fora, e é onde se encontram os linfócitos. Eles são diferenciados da maturação dos linfócitos comuns. Então, eles são colocados, eles são amadurecidos nessa zona externa. Se lá dentro, né, o timo estiver ruim, essas áreas capilares, elas vão se fechar e impedir a saída deles, tá? Então, eles não vão, mesmo que eles amadureçam, eles não vão conseguir sair, tá bom? Então, ele é muito importante, muito suscetível, tá? Se sabe muito pouco a respeito do timo, e até há um tempo atrás, sabe o que acontecia? Alguns estudiosos, alguns cientistas, eles achavam que deveriam diminuir, atrofiar o timo quando o timo estava muito grande em adultos. Então, acontece o seguinte: durante o crescimento, o timo vai se expandindo, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele chega na fase adulta, ele para. Por quê? Porque a gente está com as emoções, com os sentimentos mais organizados. Então, ele para de se expandir. E alguns adultos continuam essa expansão, o que é bom, não é ruim. Mas alguns cientistas, até há um tempo atrás, pensavam que isso era negativo e faziam
um tratamento para atrofiar o timo. E a pessoa que era feliz, expansiva, alegre, nunca ficava doente, começava então a ter problemas porque o timo tinha sido atrofiado. Às vezes acontece, gente, desses sentimentos de dor, de trauma, qualquer coisa assim, fazer com que o timo comece a atrofiar, ele comece a diminuir. Eu recebi hoje uma pessoa aqui no consultório que ela está com uma depressão, né, nessa região do timo. Eu acredito que o timo dela está diminuindo. Nós vamos fazer um tratamento, mas primeiro eu tenho ainda outros passos para com essa família para chegar nisso. Então, o timo grande, expansivo, ele é mais saudável, tá? Ao contrário do que se pensava até um tempo atrás. O timo ele fica encostadinho no coração. E por isso que a gente acaba pensando que algumas decisões, o jeito de falar, o jeito de escutar, o estado de espírito, emoções, vêm do coração, quando na verdade não é fiquei de coração apertadinho, fiquei de timo apertadinho, tá? É o timo que manifesta tudo isso. Mas, num reflexo, assim, sabe, de sentimentos, a gente acaba pensando que é o coração. Vocês já viram falar sobre psiconeuroimunologia? Quem me segue, quem vê minhas lives, já ouviu sim. O que é esse palavrão, psiconeuroimunologia? Eu vou contar para vocês uma história para vocês entenderem como isso funciona. Então, o cara diz que isso aconteceu mesmo, sabe? Então, não sei certinho, mas diz que aconteceu em algum lugar durante a Segunda Guerra, tá? Lá, os nazistas que fizeram esse teste. Então, o cara, ele ia morrer mesmo, né? Ele era um judeu e ele ia morrer. Então, eles chegaram para ele e falaram assim, ó, você tem uma chance de não morrer. Nós vamos amarrar você, colocar um furinho no teu dedo, fazer um furinho no teu dedo e deixar gotejando em um balde. Se o seu sangue coagular e parar de gotejar, sorte sua, você não vai morrer. Se sair todo o seu sangue, você vai morrer, mas de qualquer forma você vai morrer mesmo. Então, né, ou não, você já tem. Que tal fazer esse teste? E então foram lá. Amarraram ele, vendaram ele e colocaram a mão dele para baixo. Fizeram uma picadinha no dedo dele e estancaram o sangue. Então, não estava gotejando de verdade. Não estava gotejando de verdade. Colocaram o balde e colocaram uma gotinha de água caindo naquele balde. Tuque, 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 tuque. Em menos de 4 horas, sem nenhum sangramento, as hemácias dele morreram e ele veio a óbito. Então, por que isso? Porque o sistema imunológico dele entendeu que ele estava perdendo sangue e as hemácias morreram. Não tinha nada, gente, não estava acontecendo nada, foi uma picadinha de nada no dedo que coagulou. Mas ele, pensando que estava se esvaindo em sangue, matou as suas próprias hemácias e veio a óbito. Então, isso é uma explicação bem boa para a psiconeuroimunologia, tá? Quando o nosso sistema imunológico reage pelas nossas emoções, tá? Então, isso é científico. Como então tá? Então, eu dou o problema e não dou a solução, né? Eu falo do sentimento de luto da separação, eu falo que a separação é dolorida como um luto, que tem um grande efeito no sistema imunológico, mas eu não dou uma solução para isso. A solução eu não vou dar mesmo, gente, sabe por quê? Essa solução tem que estar dentro de cada um. Nós temos que entender que a nossa vida é feita de fases. Nós temos muitas fases que vão passar durante todo o nosso viver. E nós precisamos saber nos adaptar. Quanto mais sofrido, quanto mais dolorido, quanto mais angustiante nós deixarmos a nossa situação, a nossa transição, a nossa mudança de ciclo, mais o nosso organismo, mais nós vamos sofrer. E além do que, tem o dito cujo daquilo que se chama evolução. E a vida veio até nós para que nós, enquanto almas, espíritos, não sei qual é a tua crença, venhamos a evoluir. Então, se a gente passa por
processo e a gente não aceita aquele processo como parte do nosso ciclo, parte da nossa vida, parte da nossa evolução, nós temos uma professora que se chama Vida. E sabe o que essa professora faz? Ela repete a lição. Então, quando você não aprende de uma forma, a lição se repete. Então, não tem aquelas pessoas que já passaram por 3, 4 separações, não tem o Fábio Júnior, né? Porque essas pessoas, elas não estão conseguindo captar o que a vida quer delas, o que a vida está querendo ensinar com esse processo. E então a vida acaba tendo que repetir a lição, tá? Então, quando você mantém o teu coração limpo, age com maturidade, quando você tem a consciência de que aquele ser que você ama, ou que você amou, não é uma propriedade sua, ele vai continuar vivendo, independente de estar com você ou não. Quando você entende tudo isso, a tua lição foi bem sucedida. E então a vida pode passar para outras lições, porque nós vamos tendo problemas, nós vamos tendo lutas, nós vamos tendo traumas, desde o momento em que nós somos concebidos no útero da nossa mãe, para que nós possamos evoluir. Né? Então, nós temos todo um processo de vida, de crescimento, para que a gente aprenda a viver. Né? E quando a gente aprende a viver, pronto, já aprendemos todas as nossas lições, nós podemos estar livres dessa vida para uma vida em outro lugar, melhor, depende da tua fé. Você não precisa exatamente, não, aprendi todas as lições da vida e agora eu vou partir. Não, não é bem assim, né? Então, você não precisa ser teimoso nos teus aprendizados com medo de morrer, entendeu? Porque não é assim que funciona a coisa. Às vezes você termina tudo, você se torna um ser mais bonito, um ser mais evoluído, um ser mais consciente, e o que vai acontecer é que você vai ser mais útil no cosmos, você vai ser mais útil na humanidade, porque você está mais evoluído, tá? Você não vai desencarnar porque você chegou a algum patamar melhor do que quando você tinha 17, 18, 25 anos. Então, vai tudo acontecendo de uma forma tranquila. E nós estamos aqui com esse propósito de evoluir, o propósito de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Ah, João, mas isso é muito difícil, porque eu queria tanto ficar com fulana, eu queria tanto continuar meu casamento, mas isso depende de duas pessoas, não só de você. E se você ama, você tem a obrigação de aceitar a vontade do outro também. Então, essa história de amor patológico, né? Então, mulheres que amam demais, homens que amam demais, é porque a pessoa ainda não conseguiu evoluir o suficiente para entender que amar também, às vezes, é abrir mão. Eu fiz uma live esses tempos atrás sobre traição e muitas pessoas vieram me procurar depois, né, contando histórias, né? A traição, ela às vezes ela é um caminho para a pessoa conseguir fazer o atestado de óbito do casamento. Olha que triste isso. Então, ela já percebe que não tem jeito, mas ela não vê uma outra forma de se livrar daquilo e ela acaba, então, apelando para a traição. E esse método de assinar o atestado de óbito da relação é uma coisa muito ruim, muito triste, muito desrespeitosa com a pessoa que você viveu tanto tempo. Então, não usa esse subterfúgio para você sair de uma relação. Sai de cabeça erguida, sai com honra, sai com respeito, porque não tem um outro caminho para que haja dignidade nesse momento que não seja a sinceridade, a honestidade e a aceitação. Porque se a outra pessoa não aceita, chantageia, esperneia, usa filho, usa de chantagem financeira, né? Tudo isso é você jogar fora
pessoa está jogando fora tudo que construiu durante tanto tempo de relacionamento, né? Então, precisa ter esse respeito. E como que você vai fazer se você já partiu o seu coração, você já está com o teu timo deprimido e você já adquiriu uma enfermidade, uma patologia, que você sabe que veio dessa tristeza toda da separação. E agora? Agora é fazer um novo começo, gente. Porque você não pode mudar tudo aquilo que aconteceu, você não pode mudar esse rompimento, você não pode voltar no tempo, você não pode fazer diferente, né? Muitas pessoas se separam depois se arrependem, mas a outra pessoa já está em outra. Então, não adianta querer viver do passado. Então, você tem que fazer agora um novo começo. E como você vai fazer esse novo começo? Resolvendo primeiro a parte íntima tua. Fazer uma reforma íntima. Como que é uma reforma íntima? Igual quando a gente vai arrumar o guarda-roupa, eu sempre falo isso, né? Então, você vai arrumar o seu guarda-roupa, você tira tudo que está dentro do guarda-roupa, joga em cima da cama, vê aquilo que presta, aquilo que não presta, aquilo que você não vai te servir mais, aquilo que rasgou, tudo, enfim, que não serve para você, você vai jogar fora, vai dar para alguém, né? Dá para alguém, dá para outra, né? E você vai ficar para você só aquilo que ainda te serve. Para nós fazermos uma reforma íntima, a gente faz exatamente assim. Você vai procurar dentro do teu sentimento, do teu sistema de crença, do teu coração, de tudo que existe na tua vida, aquilo que te serve, aquilo que te é bom e aquilo que não serve, aquilo que não presta para nada. Aquilo que está te fazendo mal. E você vai deixar de lado aquilo. Isso você pode fazer através de meditação, você pode fazer através de grupos de apoio, né? Existe, por exemplo, no caso que eu falei das mulheres que amam demais, tem até um grupo, né, de apoio que se chama exatamente Mulheres que Amam Demais, para que possa fazer atividades que vão te dar outro tipo de prazer. Aquela velha história, um novo amor para curar o velho, né? Mas isso aí a gente precisa ter muito cuidado, principalmente o povo que é carente. Por quê? Sair de um relacionamento e já entrar de cabeça em outro relacionamento pode ser mais danoso, tanto para o teu sistema imunológico, quanto para a tua vida de forma geral, do que você sossegar, ficar, esperar, que uma hora o amor bate na porta, tá? Quando eu me separei, meu primeiro marido, eu não queria de jeito nenhum casar de novo, né? Acho que a Donaide tá por aí, eu vi agora há pouco subir ali a bandeirinha dela. A Donaide era minha amigona, assim, sabe? Ainda é minha amiga, mas era minha amigona, assim, de recém-separada. E a Donaide era mocinha, a Donaide é bem mais nova do que eu, e ela tinha uma vontade desesperada de casar. E eu falava, calma, Donaide, não faz isso, a vida solteira é tão boa. E, né, e a gente passeava, e a gente saía. E eu não estava nem um pouco procurando um novo amor. Mas aí apareceu o César, né? O amor bateu na minha porta e eu não pude negar. Foi uma coisa assim muito tranquila que eu não estava procurando. Então, aconteceu porque era para acontecer, era o dia de acontecer, e a gente está aí há mais de 17 anos junto. Então, gente, sair de um relacionamento e já entrar no outro tem muitas chances de não dar certo. Por quê? Porque você ainda está acostumado na rotina do antigo relacionamento. E nenhuma pessoa é igual a outra. E aquilo pode dar um choque. E o que acontece? Aí você muda de relação, muda de novo de relação, muda de novo de relação. Você vai ficando machucado, teu coração vai ficando endurecido, né? O teu timo, né? Vai ficando magoado. Teu sistema de crença vai ligando em coisas negativas com o relacionamento. Você se torna uma pessoa frustrada, que não acredita mais no amor, não acredita mais em casamento, em relacionamento. Ou acha que está tudo errado com você, que você é o coitadinho que não vai poder ter um novo amor. Por quê? Porque você se precipitou. Então, calma, sossega, espera, cura antes,
Sara antes. Se você está descendo na escada, você cai e rala o teu joelho, você tem que se cuidar para que isso não aconteça de novo. Não você ir descendo a escada correndo no dia seguinte, você pode cair e machucar de novo o joelho no mesmo lugar. Isso não acontece bastante? Quando você tem um machucado, você só bate naquele lugar machucado. Por quê? Porque você está se expondo. Então, calma, espera, se organiza, aprenda a viver com você mesmo, aprenda a se amar, aprenda a ser feliz primeiro, sozinho. Aprenda a se curtir, aprenda a ir no cinema sozinho, aprenda a tomar um vinho de noite, na sexta-feira, sozinho, curtindo aquele momento teu. Se apaixone primeiro por você. Redescubra o amor que você sente por você, para depois você procurar um novo relacionamento. Entendeu? Então, vamos fazer com que o nosso sistema imunológico fique bonzinho, fique bonitinho, porque nós cuidamos do nosso emocional. Ok? Perdoar, continuar, compartilhar a vida com alguém, mas isso de uma forma muito tranquila, muito dentro da tua nova situação. Tá ok? Então, um conselho assim que eu vou dar, que assim é uma coisa que eu penso na psicanálise, mas eu penso também como ser humano, eu penso também como mãe, né? Quando você tem um novo relacionamento e você tem filhos de um relacionamento anterior, você não pode, de forma alguma, querer encaixar o novo relacionamento na vida do teu filho. Você se separou do pai da criança. A criança não se separou, a criança não pediu divórcio, a criança não tem nada a ver com peixe. Então, se você coloca uma outra pessoa no lugar do pai, você está colocando uma pecinha no quebra-cabeça dessa criança que não é dali. Então, saiu a pecinha do quebra-cabeça, você está lá fazendo um quebra-cabeça na vida, a criança fazendo um quebra-cabeça na vida que é uma paisagem. E aí, de repente, ela perde uma pecinha dessa paisagem da vida dela, que é o pai. E aí você vai lá e pega aquele quebra-cabeça de ursinho, tira a peça e quer enfiar por toda a lei ali naquele quebra-cabeça. E o que acontece? Não dá certo. A criança vai se sentir perdida. A criança vai crescer sem essa propriedade de pertencimento. Isso é constelação familiar, tá, gente? Então, no nosso quebra-cabeça da vida, cada pecinha precisa estar no lugar. Então, não tira a peça do quebra-cabeça da vida do teu filho e tenta enfiar outra lá, porque não vai dar certo. Entendeu? Então, o pai é o pai, o padrasto é o padrasto, eles podem ser grandes amigos. O César e o Guilherme é meu filho mais velho, o César e o Guilherme são super amigos. Mas eles têm consciência de que eles são enteado e padrasto. Não existe, eu não posso encaixar o Guilherme na vida do César como filho, como eu não posso encaixar o César na vida do Guilherme como pai, entendeu? Então, eles estão com quebra-cabeças diferentes. Pensa nisso e toma cuidado. Também porque a sensação de perda para o teu filho pode ser muito grande quando você troca de relacionamentos. Então, por exemplo, eu tinha uma conhecida que todo namorado dela, a criança chamava de pai. E durante anos da vida da criança, ela trocou várias vezes de relacionamento. E quantos pais essa criança perdeu? Entenderam? Então, como isso é grave, como isso é perigoso, então, cada macaco no seu galho, cada pessoa encaixada no sistema de acordo com o que é. Para quê? Para que a saúde emocional seja forte, seja resistente, para que o nosso corpo não responda com doenças, com problemas, com frustrações, para que nós fiquemos saudáveis, tanto mental quanto fisicamente. Acho que eu fugi um pouquinho do tema que eu tinha proposto, mas eu acredito que foi bem interessante. Meu nome é Josélia,
Eu sou bioterapeuta, naturopata, psicanalista. Meu WhatsApp é 41995933223. No que eu puder ajudar vocês, pode contar comigo. Obrigadão. Até a próxima, gente.